Eu sempre agradeço ao Senhor por poder compartilhar um pouco da sua palavra e, como o irmão disse, ser um vaso, um instrumento através do qual não apenas a palavra, mas a própria vida de Deus possa fluir. Eu quero começar com a leitura em capítulo 24, versículos 44 e 45 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E disse-lhes, Jesus, foi isto que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Essa é uma passagem que eu sempre faço o máximo de esforço para tentar trazer ela à tona, não apenas quando eu estudo e tento preparar uma palavra, mas quando eu também estou orando e me preparando para anunciar essa palavra. E eu gostaria de pegar esse versículo e orar com vocês para que o Senhor realmente possa abrir o nosso entendimento. Não apenas o entendimento de quem vos fala, porque às vezes a nossa compreensão intelectual da palavra de Deus não é necessariamente aquilo que Deus quer. E aí é onde o pregador ele deve se esforçar o máximo possível em abdicar das suas próprias convicções e da sua própria capacidade intelectual para, em uma inteligência humilhada, se prostrar diante de Deus para pedir, clamar a Deus para que abra o seu entendimento, para que aquilo que vai ser exposto seja realmente algo que venha do trono de Deus e não do meu próprio trono, e não daquilo que eu realmente gostaria de dizer. E a mesma coisa também acontece com o ouvido e o coração dos ouvintes. Nós precisamos clamar a Deus para que o Senhor nos dê o entendimento necessário. Eu já passei por uma experiência onde uma mensagem a respeito de um determinado tema foi pregado com muito critério pela pessoa, e depois, quando eu perguntei para o irmão no final do culto o que ele tinha entendido, ele me falou coisas assim completamente diferentes do que tinha sido a palavra. Então, é algo que realmente transcende a nossa capacidade. E por causa disso, e também devido a isso, é que eu estou trazendo esse salmo para vocês, porque é um salmo que mostra o caminho que Deus já pré-ordenou através do profeta, dando uma profecia do rei Davi, que estava anunciando o evangelho de Deus em Cristo Jesus. E o meu pedido esta noite é para que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento, abrir os olhos do nosso coração. Abra, Senhor, para que possamos realmente tocar na Tua palavra, para que isso não seja algo mecânico, nem automático, meramente doutrinário ou meramente intelectual, mas que saia do trono do Pai, diretamente para alimentar os nossos corações, e que essa palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, se torne vida para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 25 é um salmo maravilhoso. Ele foi escrito por Davi, e nós sabemos que Davi é um homem cujo coração é aquele coração que Deus deseja. Desde a sua mocidade, Davi foi escolhido dentre outros irmãos seus que humanamente, supostamente eram mais capazes. Até o profeta Samuel foi iludibriado ali naquele momento em que ele foi enviado, né, para a casa de Jessé. E
nós passamos também por uma dificuldade em conhecer as pessoas sem conhecer os corações. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que ele era um homem que tinha um coração disposto a amá-lo. Tanto é que é de Davi talvez a única expressão espontânea que nós encontramos em toda a Bíblia, onde ele declara que ele ama o Senhor. E esse amor, nós sabemos que vem vindo de um pecador, é um amor imperfeito. Tanto é que Davi teve os seus momentos, os seus altos e baixos, e teve aquele período em que realmente ele fez aquela coisa terrível que foi o adultério e colaborou com o assassinato do marido da Batseba. E aí, depois disso, Davi foi severamente castigado por Deus durante todo o restante da sua vida. Mas isso não tira de Davi um mérito de ser um homem cujo coração agrada a Deus, agradou a Deus. E Davi também era um profeta. Ele também fez muitos salmos proféticos a respeito de Cristo. Na verdade, toda a Bíblia, como diz aqui o capítulo 24 de Lucas, toda a Bíblia é uma profecia, uma série de profecias escancaradas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala de uma pessoa. E qual é o plano de Deus para preparar a humanidade, a criação, para o advento de Cristo. E nós vemos que essas profecias tornam a Bíblia única, como um livro não apenas sagrado para os cristãos, mas um livro especial para toda a humanidade. Não tem como nós lermos a Bíblia sem passarmos incólumes desapercebidos ou neutros com relação a ela. Ou ela vai cativar o nosso coração a ponto de conquistar o nosso coração, ou com todo o nosso amor e fervor, ou ela vai fazer com que a pessoa a odeie. Não tem, a palavra de Deus ela não volta vazia. E o objetivo da palavra é justamente nos revelar o plano de Deus. E o plano de Deus teve um início, está tendo um meio e vai ter o final. E esse início, o meio e o final, Deus fez questão de revelar ao teu povo. E nós vamos ver aqui nesse salmo, talvez a forma como Deus vai desenvolver esse plano, não apenas na vida de Davi, que está aqui proclamando esse salmo, mas fazendo conexões com outros versículos. Nós vamos fazer aplicações práticas desse salmo para as nossas vidas sob a luz do Novo Testamento. Então esse é o nosso objetivo. O primeiro versículo do salmo diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Talvez esse seja uma das piores frustrações do ser humano. É tentar fazer alguma coisa para tentar chegar a elevar a alma até Deus. E esse é o esforço da religião. Se você quer uma boa classificação, uma boa definição de religião, aqui vai uma. É todo esforço que o homem faz para agradar a Deus sem depender de Deus. Por isso, o cristianismo é a única religião verdadeira, de acordo com Tiago, porque ela leva-nos a uma total, completa e profunda dependência do nosso Senhor, para que nós possamos, através do seu poder, da força do seu poder, fazer a tua vontade. E um versículo muito interessante em João 16, que corrobora o que nós estamos vendo a respeito desse princípio, é o que Jesus disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a
toda verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando o Senhor ele estava pregando o Evangelho, ele também disse que um pai, por mais mal que seja, ele não vai dar uma pedra no lugar de pão para os seus filhos. Ele não vai dar um escorpião no lugar de um ovo e nem uma víbora no lugar de peixe. Ele vai dar o quê? O Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, tanto para efetuar em nós a salvação, como nós vimos hoje na EBD. A Bíblia, ela é claramente monergista, ou seja, é apenas o poder de Deus que tem a capacidade de transformar um morto em meus delitos e pecados como eu era, a fim de que eu despertasse para a minha própria pecaminosidade e iniquidade e abrisse os olhos do meu entendimento para enxergar em Jesus Cristo o meu único Senhor e Salvador. Nenhum morto espiritual é capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de conseguir sequer compreender a extensão e a profundidade da sua pecaminosidade. Nós vamos ver isso, esse salmo também trata sobre isso. O Espírito de Deus é aquele que fortalece o nosso interior, e mais do que isso, ele é chamado também de o Espírito da Verdade. Essa palavra é muito interessante porque verdade no grego ela é aletheia e ela tem dois significados. Então ela tem espírito, ela significa espírito da verdade e ela também significa realidade. Então o Espírito de Deus é aquele que nos traz a verdade do Evangelho, mas é ele também que traz para nós as realidades dos princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, é o Espírito que traz a realidade de Cristo para a minha vida. Por isso que ele é chamado também de o auxiliador, o ajudador. E aqui ele é chamado de cadê? Onde que está? Ele tem um nome na NVI que me escapou agora. Mas auxiliador, ajudador, são funções específicas e claras que o Espírito de Deus tem em nossos corações para nos auxiliar a executar a vontade de Deus. Então é Ele. Se nós tivéssemos, por exemplo, que elevar a nossa alma por nós mesmos, nós nunca iríamos alcançar o trono de Deus. É o Espírito. É o Espírito de Deus que nos vivifica, é o Espírito de Deus que nos eleva, trazendo a realidade da pessoa de Cristo para a nossa vida. Porque Ele é o Espírito da realidade e o Espírito da verdade. Próximo. No versículo 2, na parte A, o salmista diz: em ti confio, ó meu Deus. E Paulo tem uma passagem muito interessante lá em 2 Coríntios que ele diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Mais uma vez, aqui a própria palavra de Deus, ainda para confirmar o que foi dito no versículo anterior, é o Espírito do Deus vivo que escreve a própria palavra de Deus em nossos corações. E na verdade, algumas versões trazem o verbo inscreve, ou seja, ele não está escrevendo na superfície do nosso coração, ele está escrevendo no mais interior do nosso coração. Uma vez que nós cremos na palavra de Deus, no Evangelho, o
Espírito de Deus, ele entra tão profundamente que ele altera, ele modifica, ele transforma as nossas entranhas, no mais profundo do nosso ser, e a partir de lá, de dentro para fora, ele começa a reescrever a nossa história de acordo com a sua vontade. Como que ele faz isso? Através do poder do Espírito Santo, unido com o poder da sua palavra. Ele vai escrevendo, e à medida que ele escreve as qualidades do próprio Deus em nossos corações, o nosso interior ele vai sendo transformado, a ponto de que eu vou ficando cada vez mais parecido com Cristo. Então, quando o salmista diz, em ti confio, ó meu Deus, olha o que Paulo está dizendo no versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não existe uma forma correta ou uma forma saudável do ser humano confiar em Deus, senão por meio de Cristo. Por quê? Porque é através de Cristo que nós temos uma relação íntima com Deus na esfera da filiação. É Cristo, é o Senhor Jesus, é a imagem do Filho em nós, que começa a mudar a nossa relação com Deus. Nós não vamos mais tratar Deus apenas como aquele ser supremo que está ali no alto trono dos céus e uma relação meio que informal ou meio que tímida. Não. Através do Espírito da realidade. A realidade do Filho de Deus, imputada, colocada em nossos corações, inscritas em nossos corações por meio da palavra, vai nos fazer confiar em Deus como um filho confia no Pai. E qual é a mudança disso, gente? A mudança é total. Porque quando você tem Deus por Pai, a relação com Ele muda. É uma relação, por mais incrível que seja, mais profunda do que a nossa relação com Deus. Eu já vi um estudioso da Bíblia que, tentando elucidar aquele mistério, né, porque a Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, são três pessoas, mas um único Deus. Mas Jesus, lá na cruz, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Esse estudioso, ele falou o seguinte, que a relação com Deus, do Filho de Deus com Deus, realmente teve que ocorrer uma separação, porque Deus é santíssimo. E o Filho não podia macular essa santidade no momento em que os nossos pecados foram colocados sobre ele. Mas Cristo não podia falar: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Porque o Pai estava amparando o Filho ali naquele momento. Então é uma relação, essa é a explicação, né? Mas é um mistério dessa passagem. Mas a relação muda. E o próprio Senhor Jesus dá uma dica quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas coisas das quais nós somos aprisionados estão relacionadas não apenas à nossa pecaminosidade, não apenas à nossa falta de fé, mas a uma falta de intimidade com o Pai, uma falta de intimidade maior com Deus, através dessa relação dele com o Pai. E aí, mais adiante ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a liberdade que nós alcançamos com Deus, através da nossa relação dele com o Pai, é algo realmente tremendo. Porque essas duas linhas de filiação
e de reino, elas estão andando juntas no Evangelho. Ao mesmo tempo que nós somos co-regentes, nós também somos co-herdeiros de Deus. E ele vai adiante. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós sabemos que esse versículo é usado muitas vezes para impedir ou talvez desincentivar o estudo sistemático da Bíblia. Mas não tem maior erro do que esse. O que nós estamos querendo entender aqui nesse versículo é que Paulo está dizendo que nós devemos estudar a Bíblia, sim, mas usando o máximo de ferramentas que nós conseguimos alcançar, mas sempre dependentes do Espírito da verdade. Porque é o Espírito da verdade que vai pegar tudo aquilo que nós estudamos, não importa se foi de uma forma sistemática, se foi decorada, não importa. É Ele que vai transformar aquilo em verdades espirituais, em realidades espirituais e não apenas em um conhecimento intelectual. Próximo. O versículo 2, parte B, diz assim: não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Vocês vão perceber, e eu quero chamar a atenção de vocês ao longo de todo este salmo, a dependência que Davi tem de que Deus é o agente salvador, Deus é o agente libertador, Deus é quem dá forças para ele, Deus é quem age, ele é apenas um recebedor. E nós temos recebido isto também, e mais ainda do que Davi, nós temos recebido da plenitude de Cristo, e graça sobre graça. Cada vez mais que nós eliminamos, esvaziamos de nós mesmos, do nosso velho homem através do poder da cruz, mais o nosso coração ganha espaço para receber mais da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E aí, essa dependência, se vocês perceberem, ela também acompanha toda a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso: dai-nos o pão nosso de cada dia, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Por quê? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós precisamos entender que todas as coisas estão nas mãos de Deus. O poder para nos vivificar, para nos salvar, para acabar com a nossa tristeza, acabar com a nossa ansiedade. Tudo isso está em Deus, e Ele dispensa generosamente todas essas coisas: libertação, salvação, santificação, justificação, a regeneração que nós recebemos logo no início, mas que continua efetuando em nossos corações toda a nossa vida, está de posse dEle. E Ele dispensa todas essas riquezas para nós. Como? Em Cristo Jesus, por intermédio do seu Santo Espírito. Não é maravilhoso? Tudo que nós precisamos é reconhecer isso e ficar o quê? Nessa posição de dependência. Há pouco tempo atrás, meu filho estava ali. Ele depende de tudo. Ele depende que eu troque as fraldas dele. Ele depende que eu leve comida para ele. Ele depende que eu leve água, todo o sustento, troque a roupa, dê banho, tudo. E nós? E eu? Qual a minha relação com o Pai? Será que é uma dependência? Não confundam, por favor, só confundam dependência com prostração e inatividade. Quanto nós estamos dependentes de Deus, não quer dizer que a gente fica parado, prostrado, esperando Deus agir. Não. A dependência é uma dependência baseada numa busca ativa.
aonde eu vou orando, aonde eu vou executando aquilo que Deus fala para eu executar. Ser paciente, ser benigno, ser amoroso, ser cuidadoso, ser alegre. Alegrai-vos. Novamente eu vos digo, a alegria é um dom do Espírito Santo. Pacientes e perseverantes nas tribulações, enfim. Tudo está nele. E o que nós precisamos é ficar nessa dependência, grudados nele. É como crianças. Porque o reino, o poder e a glória é do Pai. E como é que nós entramos e tomamos posse desse reino? Jesus diz, como crianças entrarão no reino. E qual é a característica de uma criança? É a simplicidade e a dependência. Ela é ali, está grudado no Pai. Mas tem a parte da teimosia também, né? Deus quer que nós sejamos crianças no ponto positivo, no lado positivo, não no lado negativo. Tem criança que é birrenta, não quer. Não é isso. É em termos de simplicidade e dependência. E criança, se você conta uma história para a criança, ela acredita no Papai Noel, ela acredita no Coelhinho da Páscoa. Então, quando eu me vejo, será que com relação às histórias que Deus me conta, será que eu estou acreditando nessas histórias como uma criança? Será que eu creio piamente que realmente existe um reino? E que esse reino, ele é meio que, está tentando ali, tem um império das trevas tentando ali bagunçar esse reino, mas na verdade está contribuindo, no final das contas, para a expansão desse reino. Será que meu espírito de criança está realmente crendo que eu faço parte desse reino? E que o dono desse reino é meu Pai? É meu Pai. Meu Pai. E Ele quer o melhor para mim. Ele me deu esse reino. Ele me introduziu nesse reino. E deu a coisa mais preciosa que existe nesse reino para mim, que é o seu Filho. A coisa mais preciosa do universo, o Pai me deu. Que foi o seu Filho unigênito. Para que ele se tornasse o primogênito dentre muitos irmãos. No terceiro versículo. Nenhum dos que esperam em ti ficaram decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Em Romanos 5, Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, aqui o salmista diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Como é que nós realmente esperamos em Deus? É através das nossas experiências com Ele. Quando eu tento passar na frente de Deus, eu não sei com relação a vocês, todas as vezes que eu piso no meu acelerador e tento colocar a minha carrocinha na frente ali, a coisa dá errado. Eu estou de cara com o poste. E todas as vezes que eu espero em Deus, Ele traz a solução. É simples assim. E quando eu estou passando por uma tribulação, essa, dentro da minha experiência, é o melhor treinamento que Deus coloca em minha vida para que eu possa adquirir confiança nele. Porque nas tribulações, Ele me mostra. E ele deixa isso claro, Ele deixa a sua assinatura embaixo. De tão assim, de uma forma tão maravilhosa como Ele resolve a tribulação. Ele fala assim: eu resolvi, assinado Deus. Ele deixa.
E aí, à medida que eu vou sendo atribulado e vou perseverando na minha fé, eu vou adquirindo mais confiança. Mas se eu começo a desesperar nas minhas tribulações e tento resolver aquele problema através da minha própria força, do meu próprio jeitinho, aí a coisa dá errado. Aí a tribulação só vai virando bola de neve. Então, meu incentivo, irmãos, sejam perseverantes nas tribulações. Leem a Bíblia, esperem qual é a forma que Deus resolve aquela situação. Você está com um problema com alguém, o que Deus está dizendo? Eu tenho que perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Puxa, é isso aí. E se o irmão pecar contra mim o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá, tu e ele, resolver aquela questão. Se alguém me esbofetear, se alguém tentar me fazer, obrigar a fazer aquilo que eu não gosto, vai, se submeta, dê a outra face. Não é fácil. Na verdade, todas as vezes que a gente pensa que o Evangelho é difícil, a gente ainda tenta cumprir o Evangelho em nossas vidas com a nossa força natural. Porque é difícil, mas se eu estou forte, eu consigo. Mas se eu consigo entender que o Evangelho é impossível de ser cumprido pela força da minha carne, aí eu começo a entender o que significa por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Entendem? É impossível, irmãos. Não tem como a gente viver isso que está escrito, todos os princípios que Deus deu, é impossível, de santidade. É por isso que Ele deixou para nós o sangue, para que todas as vezes que nós pecamos, ou deixamos de fazer alguma coisa, a gente se arrependa e resolva a questão com Ele, e continuemos recebendo com esse caminho livre mais da sua graça, e ficamos cada vez mais dependentes do seu Espírito inscrever as suas leis, os seus princípios e mandamentos em nossos corações, de maneira que, como filhos de Deus, nós vamos agir como Cristo. E aí a gente fica nesse estágio intermediário. Por um lado, nós ainda somos filhos de Adão, ainda faz parte da nossa natureza ser inclinados pelo pecado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque por meio da lei do Espírito da vida, Ele me livrou da lei do pecado e da morte. E não apenas me livrou, mas livrou a todos nós. A lei do Espírito e da vida. É isso que nós precisamos. Para frente. Mostra-me, Senhor, os seus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Davi não viu os caminhos do Senhor. O caminho, a verdade e a vida foram revelados por meio de Cristo. É até esse caminho que nós vamos trilhar a vereda de Deus, as veredas de Deus. E ser guiados pela verdade, ensinados pelo próprio Deus. Porque Deus nos ensina. É dele o verdadeiro ensinamento. Nós temos mestres, nós temos pastores, nós temos os irmãos que liberam a palavra, mas se Deus não nos ensinar, nós não aprendemos nada como convém. Então, mostra-nos o Pai, Tomé, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E essa pergunta aqui do Tomé é uma pergunta que reflete
toda a questão que os judeus estavam inseridos. Eles não sabiam. Será que a gente obedecer a lei? Mas espera aí, se eu quebrar uma lei, mentiu sequer. Eu sou culpado de toda a lei. Eita, e agora? Como é que eu faço? Qual é o caminho, Senhor? Ensina-lhes o caminho. E eles também não sabiam. Uma vez que Jesus disse que ia ser morto e depois ia ressuscitar, eles ficaram confusos. Como assim? O Senhor vai ser morto, depois vai ressuscitar e vai abrir um caminho? Que caminho é esse? Esse caminho, irmãos, é o caminho da cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Muitos acham que a cruz é apenas um lugar de sofrimento, mas a cruz ela tem uma função mais específica. A função da cruz é eliminar o velho homem, é matar a nossa velha natureza, é matar o Adão que existe em nós. Nós, como descendentes de Adão, nós temos a nossa carne ancorada ali, nele e no seu pecado. Qual foi a forma que Deus conseguiu encontrar para eliminar cortar esse vínculo? Levando o Filho dele para a cruz, que como homem, na sua carne, ele abriu um novo e vivo caminho através do véu. Ele rompeu a ligação, a conexão que existia do pecado de Adão. E é quando Jesus fala, tome a sua cruz, ele não está falando apenas para nós sofrermos, ele está falando para nós morrermos. Faça morrer em vós a tua velha natureza, para que, uma vez que hoje nós estamos diante do Cristo ressuscitado, nós andemos também em novidade de vida. Esse é o caminho, essa é a vereda que Deus deixou para nós. Maravilhosa vereda, maravilhoso caminho. Só tem um jeito de andar nele, é através do novo homem. O velho homem não consegue andar por esse caminho, porque a porta é estreita e a porta tem o formato da cruz, e o caminho é apertado, porque ele tem o formato da palavra de Deus, dos princípios de Deus, dos mandamentos de Deus, que o velho homem não consegue trilhar. Não de uma forma verdadeira, ele consegue de uma forma religiosa, achando que está acontecendo e acontecendo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa frase é maravilhosa, né? Jesus não falou, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O Filho é a imagem do Pai. Tomé, há tanto tempo, Filipe, há tanto tempo você está comigo, você ainda não vê, não percebeu que quem me vê, vê o Pai. Quem me ama, ama o Pai. Quem me odeia, odeia o Pai. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. O Filho e o Pai e o Espírito são um. Graças a Deus. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia que tem mostrado desde a antiguidade. Lá em Lamentações diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E Malaquias diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. É por causa da bondade de Deus, e porque essa bondade, generosidade, compaixão, e misericórdia, e longanimidade, e porque essas coisas não mudam, irmãos, é que nós podemos ter certeza de que sempre podemos nos achegar diante dele. E ele sempre vai cumprir a tua promessa. Mas não nos esqueçamos de que, além de bondoso, amoroso, compassivo, Deus também é justo. E ele vai executar a sua justiça no dia do juízo. Próximo. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude,
conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Romanos 3, de 10 a 12 diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Quando Davi está falando assim, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, ninguém sabe a que idade ele estava se referindo. Quando a gente fala, a palavra foi traduzida juventude, é uma palavra que indica idade mais jovem. Na verdade, irmãos, a gente pensa que nós somos pecadores porque pecamos. Mas não existe uma mentira maior do que essa. Na verdade, nós pecamos porque somos pecadores. Já está em nós a essência do pecado. E isso vem quando nós nascemos. A partir do momento que nós temos consciência de tomar alguma atitude, alguma decisão, seja ela mais simples possível, como mamar ou não mamar, aquela decisão já vem impregnada do pecado. E tem bebês, e eu como trabalho com maternidade já vi isso, bebês que já fazem chantagem emocional com suas mães, desde pequenos. Não querem mamar, faz aquela pira, aquela coisa toda, impressionante. Impressionante. Alguns dizem que é uma coisa meio instintiva, mas eu acho que até os instintos também estão contaminados pelo pecado. É uma coisa impressionante. Então, quando diz assim, não te lembres, quando Davi diz, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, Davi estava se referindo às idades mais tenras da sua vida. Talvez qual foi a sua primeira lembrança? Eu tenho lembrança de algumas coisas quando eu tinha 6 anos de idade. E eu me lembro que, quando eu era mais novo, eu já pecava. Não, mentira. Então, não há quem faça o bem. Não se engane. Os nossos filhos são filhotes de pecador. Bebês recém-nascidos, pecadores do mesmo jeito. E assim como um filhote de cachorro, quando crescer, vai latir, um filhote de pecador, quando crescer, vai pecar cada vez mais forte. Assim como o cachorrinho vai latindo cada vez mais forte, faz parte da natureza. Próximo. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Esse versículo é muito interessante porque ele tem uma relação muito forte com Lucas 5, onde a cena é aquela, onde Jesus estava passando e sempre convidando pessoas que não eram bem vistos na sociedade judaica. E aí os fariseus, que eram os bambambãs, as pessoas consideradas mais justas, mais espirituais, mais limpas, mais santas, eles ficavam horrorizados. Como é que esse homem que se diz santo, se diz profeta, está fazendo refeições com essa gentalha? Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E aí Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É muito interessante aí, porque uma leitura superficial dessa passagem dá a entender que os fariseus não eram doentes, mas muito provavelmente eles eram os mais doentes, porque eles não conseguiam enxergar que eles estavam atando a sua podridão com os farrapos da religiosidade humana. Os nossos pecados são como pústulas de lepra, de uma doença profunda que sai da nossa carne o tempo todo. A falsa religiosidade, a falsa religião, ela é comparada com uma pessoa que está sempre tendo que colocar gases, bandagens, faixas ao redor
dessas feridas. Mas, como é da natureza do leproso produzir pústulas, né, e feridas, com o tempo essas bandagens elas vão ficando manchadas. E aí a pessoa ela tem que estar sempre trocando, inventando alguma forma nova de parecer justo e limpo diante dos homens. Então, o pior doente é aquele que realmente não aceita a sua doença. Eu sempre me questiono, Senhor, será que eu tenho alguma doença que está ali incubada? Ou aquela que a gente chama, né, na área da saúde, aquelas doenças que não têm manifestações clínicas, não são muito visíveis, mas elas estão lá, enraizadas, mais profundo do meu coração. Aí nessa hora eu tenho que pedir, Senhor, sonda-me, vasculhe o meu coração, vasculhe o meu interior, e vê se em mim existe algum caminho lá, e guia-me pelo caminho eterno. Próximo. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionados. Não. Está repetindo. 9. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. A relação com Mateus, na Sermão do Monte, também é fantástica. Bem-aventurados os pobres, e em algumas versões diz, humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é ser pobre em espírito? Irmão, ser pobre em espírito é uma pessoa dependente, é uma pessoa que sempre quer mais, não da sua própria espiritualidade, mas ele quer mais do Espírito Santo de Deus. Senhor, me dê mais do teu Santo Espírito, me dê mais da tua palavra, me dê mais da tua presença. Então, uma pessoa que é assim, o Senhor conduz. Ele conduz os humildes na justiça. E ele se inclina para ensinar. Porque uma pessoa assim, ela está com o ouvido mais desobstruído. Ela não fica ali ouvindo suas próprias vozes e nem com comichão para ouvir o que quer. Mas ela sabe esperar e sabe identificar a voz de Deus. Próximo. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. É interessante Davi colocar esse princípio aqui, irmãos, porque é um princípio que é tão importante, mas eu vejo assim, eu sinto tanta falta na minha vida e vejo tão poucas pessoas aplicando esse princípio, porque muitas vezes nós pedimos as coisas para nós mesmos. Nós pedimos cura, nós pedimos libertação, nós pedimos diversas coisas. Mas será que a motivação do nosso coração está correta? Aqui o salmista diz assim: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Ele não estava pensando apenas em livrar a própria barra para ficar bem com Deus. Ele estava pensando na santidade do nome de Deus. Ele estava pensando em Deus. Ele estava pensando em como que o seu pecado iria repercutir em Deus, no coração de Deus. O foco não estava nele, o foco estava no Senhor. Será que todos os nossos pedidos estão com foco no Senhor? Quando nós louvamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ofertamos, quando nós pregamos o Evangelho, o nosso foco está no Senhor, para satisfazer o desejo do coração dele. Cristo veio primeiro por seu amor e obediência ao Pai. Porque Deus amou o mundo e por causa deste amor, Ele enviou o seu Filho. E aí, o Filho faz apenas o que Ele vê o Pai fazer. O Filho fala apenas aquilo que ele escuta do Pai. Então, se o Pai fala para ele: olha, ame, o Filho ama. Rejeite, o Filho rejeita. Entende? Então, o amor supera todas essas coisas, mas o amor do Filho é
dedicado primeira e absolutamente para o Pai. E quando nós recebemos o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, esse amor também inunda o nosso coração. E aí nós somos capazes de cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Perdoa o meu pecado, que é tão grande. A nossa percepção a respeito do pecado, ela parte também muito da nossa própria referência, ponto de referência. Então nós normalmente consideramos pecado aquilo que normalmente as pessoas consideram como pecado: mentir, matar, roubar, estuprar, fornicar, adulterar. Mas só que nós precisamos ter uma visão mais elevada, mais profunda a respeito do que é pecado aos olhos de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos também, não é novidade nenhuma, nós estamos insistindo nisso, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Eu desafio que, para o bem de vocês, que eu vou afirmou Jesus em João 16. Se eu não for o conselheiro, aqui é a palavra que estava procurando, ajudador, auxiliador, consolador e conselheiro aqui na NVI, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Esse é o maior pecado. Qual que é o maior pecado que existe? Não crer no Filho de Deus. Não crer que Jesus é o Cristo. Não crer que Ele veio como nosso Salvador, o nosso Redentor e como nosso Senhor. Não crer que Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos introduzir no seu reino eterno. Esse é o maior pecado que existe. É a falta de fé na obra e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é pecado maior do ponto de vista de Deus. E é Ele que convence também da justiça, e é Ele também que vai convencer a respeito do juízo final. Próximo. Quem é o homem que tem no Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade e os seus dependentes herdarão a terra. Seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amados, 2 Coríntios 7:1, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sejam santos, como Deus é santo. Afirme-se, como eu sou santo, afirme-se. Como é que nós vamos nos santificar? Temendo macular a santidade de Deus com a nossa pecaminosidade. Como que nós vamos macular o Espírito de Deus? Simples, o Espírito de Deus está em nós, Cristo está em nós. Todas as vezes que nós pecamos, nós transformamos o corpo, os membros do corpo de Cristo em algo que não é adequado. Paulo fala: acaso eu vou transformar o corpo de Cristo, os membros de Cristo, em uma meretriz? Então, muito cuidado, irmãos, e eu afirmo isso para mim mesmo, muito cuidado quando for fazer uma coisa que afete a santidade de Deus. Temam, porque você está afetando e entristecendo o próprio Espírito de Deus que está no seu coração. E Mateus 5:8, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É preciso ver para você andar no caminho. É preciso ver para você tomar posse da herança que Deus colocou diante de nós em Cristo Jesus. O Senhor confia os seus segredos aos homens que o temem e faz conhecer a sua aliança. Que aliança é essa? Nós estamos na nova aliança, que foi feita baseada no sangue de Cristo. Você já parou para
pensar em que significa a expressão sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo tem feito de eficácia em sua vida? Será que o Senhor está confiando as suas revelações a respeito dessa nova aliança ao seu coração? Se ainda não tem revelado, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus mais do seu Santo Espírito para que você seja santificado. Próximo. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Em Hebreus 12, versículos 1 e 2, vou ler rapidamente, eu tento tentar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aonde que nós devemos dirigir os nossos olhos enquanto nós estamos caminhando a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na terra? Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Esse é o segredo de uma vida cristã vencedora. Com os pés na terra, mas com os olhos no céu, fazendo essa ponte, assim como Cristo faz. Próximo. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria que me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Que homem aflito é esse? Mas ao mesmo tempo, ele sabia aonde ele ia buscar refúgio da sua aflição. Davi era um homem que sabia onde ele iria se esconder. E como nós cantamos mais cedo, nós nos escondemos de onde? Aonde? Debaixo das asas do Senhor. E o Senhor, lá em Mateus 11, ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que eu coloquei todos esses versículos? Irmãos, as duas porções aqui, elas estão conectadas. Se nós cremos que o Pai entregou todas as coisas nas mãos do Filho, e que tanto o Filho quanto o Pai nos amam, para quem que eu tenho que correr? Aonde que eu vou me refugiar? Aonde que eu vou realmente encontrar um verdadeiro descanso, tanto das minhas aflições quanto das minhas obras? Tem pessoas que estão aflitas por causa das obras. Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas o Senhor, eu acho que lá no capítulo 8 de João diz, a obra é. Nós estamos preocupados com as obras, mas o Senhor lá em João fala, a obra é crer naquele que por ele foi enviado. Então, quando nós cremos em Cristo, nós cremos no que ele fez e nós cremos em quem ele é. E nós
confiamos toda a nossa vida e todo o nosso ministério, todos os nossos ministérios, toda a nossa aflição, seja secular, seja espiritual, seja ministerial, nós confiamos nas mãos dele, porque tudo está nas mãos dele. Próximo. Deus liberta Israel de todas as suas aflições. E aí, esse versículo termina nos trazendo duas coisas. Primeiro, quando uma pessoa tem o coração tocado genuinamente por Deus, assim como Davi, ele não ora apenas pelas suas próprias necessidades, mas ele ora pelo seu povo. Quando um cristão ora, irmãos, você tem orado pelo povo de Deus? Você tem orado por esses perseguidos, por esses milhões de perseguidos aí em toda a terra? Você tem orado pelos irmãos da tua igreja, pelos pastores, presbíteros? Ou a sua casinha está ali reduzida ali no seu quintal, no mal a gente ora pela nossa família? Não, Deus quer alargar o nosso coração. Ele quer que nós oremos pelo seu povo, que são nossos irmãos. Agora, com relação aqui ao que Davi está falando, que é o povo de Israel, e fazendo uma aplicação hoje, né, o que Israel está vivendo, tem uma passagem muito interessante para a gente concluir em Romanos 11. E Davi diz que a mesa deles se transforme em massa e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto: acaso tropeçaram os judeus, os israelitas tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por causa da transgressão deles, por causa da rejeição deles, é que veio a salvação para nós, os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Temos que orar por Israel? Sim, a verdadeira Israel. Ali, naquela região ali, tem muita coisa misturada. Tem pessoas que falam que é judeu, mas não são. Tem pessoas que são descendentes de judeus, mas vivem completamente, são ateus, completamente alheios à palavra de Deus. E tem aqueles judeus genuínos. E aqui é uma extensão daquela passagem onde o próprio Paulo resgata uma palavra que Deus falou para Isaías, quando pensou que todo o povo tinha se desviado. Eu reservei para mim 7.000, o remanescente, que não dobraram seus joelhos para Baal. É por isso que nós temos que orar, para o remanescente de Israel, que o Senhor possa guiar os nossos corações. E aqui encerramos a mensagem. Senhor, muito obrigado pelo teu salmo, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós temos um novo e vivo caminho. Que esse caminho, Senhor, seja cada vez mais iluminado pela tua presença, porque tu é luz, e a tua vereda, ela começa com aquela luz difusa, com um sol nascente, mas que brilhe em plenitude, em pleno meio-dia em nossos corações, para que possamos enxergar, contemplar com mais clareza a tua palavra, o teu verbo vivo em Cristo Jesus, que possamos contemplar cada vez mais a maravilha da obra e da pessoa do teu Filho, em nós, para nós e através do teu Santo Espírito. Guia-o, Senhor, por essa vereda maravilhosa, nos ensina a caminhar de acordo com os teus passos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.